Chegou a hora de nós falarmos de um tema que eu sou apaixonada, mas muitas pessoas não gostam: avaliação. E a avaliação, dentro da questão dos projetos, ela vai trabalhar com publicação e premiação. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso então. Um dos maiores pecados, no meu ponto de vista, que nós cometemos na educação, quando a gente fala em trabalhar por projetos, é fazer um projeto maravilhoso com os alunos e chegar no final do semestre, do período de avaliação, e fazer uma prova sobre aquilo que ele desenvolveu. Ou seja, você coloca no lixo toda a produção que tu tem, tudo o empenho que o teu aluno teve para você novamente cobrar algo que é decorado dele. Então, o nosso desafio dentro de um processo de aprendizagem por projetos é pensar como nós podemos avaliar o nosso aluno de uma forma diferente. Nós vivemos num mundo, gente, onde nós não precisamos mais decorar as coisas, nós não viemos mais professar conhecimentos como o nosso próprio nome professor traz. Nós precisamos sim fazer as crianças pensar sobre isso e fazer com que elas consigam dar conta de buscar nesse mundo digital e conectado todas as respostas que já existem, criticá-las e pensar em novas soluções. Então, esse é o processo de avaliação que a gente tem que fazer e não cobrar o conteúdo. Como a gente vai fazer isso? Tendo muito claro os objetivos que a gente quer avaliar com esses alunos ao longo desse processo pedagógico focado em projetos. Então, no início do projeto, quando você, professor, definir os seus objetivos específicos, esses objetivos específicos podem, inclusive, ser abertos depois em competências e você comunicar aos estudantes que você vai estar avaliando essas competências deles. Na minha trajetória de educação por projetos, a gente fazia o processo de avaliação em banca. O que era uma banca? A gente não tinha uma prova, mas os alunos precisam fazer a partir dos mais novos possíveis, desde os mais pequenininhos. Eles precisavam fazer a apresentação do seu resultado. Então, eles iam contar como toda essa trajetória que a gente vem falando aconteceu. Eles iam contar como eles definiram, qual foi o que dele, como eles fizeram, quais foram os percalços que eles tiveram na pesquisa, quais foram as atividades que eles desenvolveram e, mais que isso, eles iam contar o como foi cada um dos objetivos que eles buscaram. Quando eles fazem esse resgate, eles mesmos vão olhar para as competências que eles precisavam desenvolver e eles vão conseguir fazer uma coisa que é muito difícil ter de outra forma: se autoavaliarem. E, gente, não era uma coisa muito comum a gente estar nesses processos de avaliação e você olhar para o lado e ver professores com um pinguinho de lágrima correndo no olho, por conseguirem ver que os alunos chegaram no nível que eles jamais imaginavam que o aluno ia chegar. A educação por projeto possibilita isso. E você fazer um processo avaliativo onde você consegue escutar o teu aluno e perceber que ele está dizendo: professor, eu aprendi isso e eu não aprendi isso, é muito mais significativo do que você corrigir uma prova. Eu sei que esse não é um processo simples e essa mudança não acontece do dia para a noite, mas é algo possível e algo que tem um peso significativo diferente para o aluno que vai estar recebendo isso. Aqui vocês vão estar vendo alguns depoimentos de alunos sobre o que representou ser avaliado por projetos. Esses depoimentos retratam o quanto isso gera uma marca para quem passa por um processo assim e vê que o professor consegue olhar para ele de uma outra forma. Então, o meu convite é para que vocês consigam pensar, se inspirar e tentar fazer dessa forma. E é lógico que nós vamos precisar de ajuda e nós vamos precisar de ferramentas também para esse processo. Para que eu consiga fazer um processo avaliativo dessa forma, uma das ferramentas importantes é o portfólio. Antigamente a gente tinha o portfólio analógico, hoje a gente vai construir esse portfólio de forma digital. Então você estimular o seu aluno a fazer um blog, a ter um site, a construir uma timeline digital que você pode juntar todas as ferramentas do Google nessa timeline. Existe uma ferramenta maravilhosa que se chama Sutori. Nessa ferramenta você consegue fazer uma timeline do projeto e o aluno pode ir colocando nessa timeline todas as ações que ele desenvolveu. Então você imagina assim: eu estou desenvolvendo um projeto com o aluno que ele vai ter interações com pessoas. Ele tirou foto de algumas interações, pegou a autorização, você já trabalhou com a questão de ética desse aluno, isso já está amarrado nesse portfólio, já tem a foto, já tem um linkzinho dentro disso para que puxe ali qual a tabulação daqueles gráficos. Isso já está feito dentro de uma planilha do Google, os gráficos já estão trabalhados com aquilo ali, você já puxa uma apresentação de um Google Slide onde o aluno ponderou. Você já avaliou com ele, já trabalhou a questão de como se faz uma apresentação, já ponderou com ele que não vai ter tanto texto, que ele precisa desenvolver oralidade, e assim você vai seguindo. Ou seja, você tem instrumentos para realmente fazer um processo de avaliação diferente. E você está construindo as habilidades que o teu aluno precisa para o século XXI, que são essas habilidades de saber trabalhar com o mundo digital e que são as habilidades de comunicação. Elas são essenciais.
comunicação, trabalho em equipe, cultura digital. Isso tudo eu consigo fazendo esse processo de avaliação onde eu coloco o aluno no centro disso. Eu desafio vocês a tentarem fazer um projeto com esse nível de mudança. Com certeza, muitos professores, muitos de vocês que estão olhando o vídeo, devem ter iniciativas de projeto. O que talvez precisa é só juntar isso e pensar como eu posso mudar a minha forma de avaliar a partir do resultado que eu tenho. Como eu posso intensificar isso? Como eu posso fazer com que o meu próprio aluno me traga ideias? Gente, dá para jogar isso para eles. Tu pode montar um projeto com os teus alunos sobre como fazer a tecnologia ser mais ativa no processo de aprendizagem de projetos. Os alunos podem te ajudar a construir isso. Isso é uma coisa que eu amo muito, a gente mudar essa forma como olha. Então, essa questão da avaliação, de eu publicar os resultados, ela é importante, não apenas para mim avaliar esse aluno, mas para que outras pessoas também possam se espelhar nisso e ver como é possível desenvolver esse trabalho. Uma coisa que eu acho que também é interessante é pensar na questão da premiação. Eu trago esse P de premiação como um olhar para a gente começar a visualizar o trabalho com gamificação, que é um outro tema extremamente importante, que a gente vive ele, a gente nem se dá conta disso, porque o nosso mundo todo é gamificado, até nas relações nossas com produtos, com tudo hoje, e a gente ainda não faz isso muito dentro da educação. Então, eu premiar os alunos que conseguiram atingir as suas metas, eles podem no início do processo ter identificados, além dos objetivos do trabalho, as metas de disciplina, se eles conseguiram dar conta disso, o professor fazer um processo onde tenha algo que ele possa entregar, mesmo que seja simbólico, possa ter uma premiação lá para o aluno que conseguiu manter todos os prazos, possa ter um distintivo para o aluno que conseguiu entregar tudo de uma forma escrita corretamente, possa ter um prêmio para o aluno que conseguiu usar mais ferramentas e envolver isso, para os alunos que conseguiram ser mais colaborativos. Isso vai fazer com que eles queiram se envolver de uma forma efetiva dentro do projeto. Então, gente, eu posso dizer para vocês de experiência própria, eu sei que não é fácil, porque um projeto assim, para tu ter mudança dentro de uma instituição educacional, tu começa sozinho, tu é um professor. Tu vai contagiar 2, tu vai contagiar 3 e tu vai seguir no processo. Eu tive a grata satisfação de conseguir mudar toda a metodologia de um curso, onde a gente trabalhava efetivamente com um curso inteiro em educação por projeto, com disciplinas trabalhando juntas num único projeto feito pelos alunos ao longo disso. E depois a gente conseguiu permear isso para outros cursos e começar a mudar inclusive a metodologia de ensino fundamental e ensino médio envolvido nessa questão de projetos. Então eu posso dizer para vocês, não apenas embasado em teoria, mas na prática, de que não é fácil, mas é possível e a gente precisa olhar para esse caminho. E como a gente está falando disso, educação por projetos é um caminho possível e a avaliação, gente, é algo que vocês precisam olhar com muito carinho.